Bem, é nós, né? E você que está em casa, com certeza. E você que está aí em cima, legal. Bem, vamos lá. Eu queria pensar com vocês hoje em cima do texto que está lá em Atos 4. Tá? Nós vamos pensar aí um pouquinho em cima de Atos 4. Esse texto aí de Atos 4, na verdade, ele acontece, o que ocorre aí nesse trecho, em virtude aí do que está registrado aí logo no capítulo anterior, de Atos 3, né, um texto muito conhecido, né, de Atos 3 ali, onde Pedro e João curam um coxo, aí assim, um coxo de nascença, um coxo de nascença, um homem já com 40 anos, né, o texto vai falar isso para a gente, mas é um texto bem conhecido aqui no capítulo 3, vocês vão lembrar que diz, quando Pedro encontra esse coxo no meio do caminho e diz para eles, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Né? Então, esse homem é curado aqui no capítulo 3, e aí Pedro e João então se encontram diante dessa situação aqui registrada em Atos 4. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos e aí conforme a gente vai caminhando, a gente vai lendo praticamente o capítulo inteiro. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para nós que estamos aqui. E você que está assistindo em casa também. Mas você que está aqui, eu tenho certeza que vai ter tudo a ver com vocês. Mas vamos lá, capítulo 4, então, os 3 primeiros versículos eu vou ler com vocês. Estando eles, Pedro e João, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Não sei se esse meu S aí está muito... Se conseguir tirar um pouco desse agudo aí, Marcelo, que minha voz é meio estridente, ele fica toda hora aí, sobrando aí. Amém? Vamos orar de novo? Deus, em nome de Jesus, fala conosco, estamos diante da Tua Palavra, queremos ouvir um pouco da Tua voz, Deus, queremos ouvir mais da Tua voz, na verdade, e de tudo aquilo que Você já tem falado conosco, nas canções que cantamos, né, em tudo que já vimos neste dia. Sabemos que o Senhor está em todo o tempo ali conosco, falando ao nosso coração, e agora queremos te pedir mais uma vez, fala conosco agora na Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos Te ouvir, precisamos Te ver, precisamos Te sentir, e é isso que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Essa música que nós cantamos é bem interessante, né? Enquanto eu respirar, louvarei a Ti. Enquanto eu respirar, eu cantarei a Ti. Né? Tem tudo a ver com o que a gente vai comentar aqui. Você decidir, né, cantar, viver para o Senhor enquanto você viver, é uma decisão que você precisa tomar na sua vida. E quando nós tomamos essa ação, né, essa decisão, na verdade, e resolvemos viver um cristianismo autêntico, né, viver um cristianismo de verdade todos os dias, né, maravilhas acontecem. Pedro e João eram desses caras que viviam o evangelho verdadeiro, né, e eles eram um instrumento de Deus, eles eram um instrumento nas mãos de Deus, eles eram um canal das bênçãos do Senhor, eles eram um reflexo da glória de Deus neste mundo, eles eram participantes dos seus milagres, e aqui no capítulo 3 nós vemos isso, eles foram usados por Deus para trazer um milagre para a vida daquele homem. Mas junto com todo esse privilégio de você ser parte, servir no reino, ser participante do reino do Senhor, vem o pacote junto, né? Vem os problemas, vem as dificuldades, vem as aflições. E eu quero tentar extrair desse texto aqui de Atos 4
alguns ensinamentos que Pedro e João nos trazem, né, nos deixam como dicas para que nós possamos caminhar, viver a nossa caminhada de um cristianismo autêntico, de um evangelho verdadeiro, né? E eu quero tentar extrair aqui desse texto, vou tentar ser bem breve e tentar extrair daqui algumas dessas lições. A primeira situação, acho que fica evidente aqui para nós, nesse texto, e a gente vai lendo aí junto, aí nos demais versículos, é que assim, as dificuldades sempre vão existir. Na verdade, todos nós temos dificuldades, né? Independente de ser cristão ou não, você sempre vai ter algum tipo de dificuldade, né? E às vezes o camarada, quando se converte, ele pode até, de repente, em algum momento se iludir, né? Falar, agora eu estou salvo, acabaram-se os problemas. Acho que você já deve ter ouvido isso, né? Na televisão, principalmente, né? Mas você já deve ter visto isso em algum momento da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória cristã. Se não ouviu, você ainda vai ouvir. Mas isso é uma ilusão que pregam, né? Quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, as batalhas e as dificuldades vêm junto com o pacote, né? Não tem jeito. E Pedro e João estavam diante dessa situação. Pedro e João acabaram de operar um milagre com o poder de Jesus Cristo na vida deles, e aí eles se encontram agora nessa situação aqui em Atos 4. E aí, gente, quando a gente se dispõe a servir e entrar de cabeça no reino de Deus, e estar realmente disposto a mergulhar num cristianismo autêntico, verdadeiro, nós vamos ter problemas dos mais diversos e teremos Deus ali com a gente o tempo todo nos apoiando. Mas uma coisa que a gente precisa ficar bem, você precisa entender como primeiro princípio: as dificuldades virão, e às vezes elas virão das pessoas que a gente menos espera. As dificuldades às vezes vêm daquelas pessoas que deveriam estar do nosso lado, nos apoiando, do nosso lado. Às vezes eles estão até do nosso lado, caminhando e labutando com a gente no mesmo ministério, às vezes, mas eles estão ali nos apurrinhando, sendo um problema na nossa vida, trazendo dificuldades para a nossa vida. Versículo 4 em diante aí, ó: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000, ainda relatando aí o período do capítulo 3. No dia seguinte, então, eles, no versículo 3 aí, né, eles falaram que eles foram presos e ficaram até o dia seguinte, né? Então, continuando lá, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Todos os religiosos da época pegaram Pedro e João e prenderam porque eles fizeram um milagre. Todos os religiosos que de repente naquele momento deveriam estar vibrando, né? E pô, que incrível, vocês curaram aquele homem que estava 40 anos sofrendo, 40 anos coxo, e vocês curaram, que legal, isso é incrível, como é bom poder ver isso. E quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio na minha cabeça, André, foi o radical. Porque, cara, a gente vê, o radical é um ministério que abençoa vidas, que transforma a vida. Quantas pessoas já não foram transformadas através do radical? Quantas pessoas já não foram abençoadas, já não foram curadas, já não foram restauradas? Quantas igrejas não estão envolvidas com que foram abençoadas através do radical? E quantas pessoas crentes que não falam mal às vezes, que não apurrinham, né, que não ficam às vezes lutando contra, às vezes sem conhecer, e ficam apurrinhando, ficam pilhando. Os próprios de casa, daqueles a quem às vezes a gente menos espera, estão ali nos apurrinhando, né? Se você atua dentro de um ministério, né, não deve ser novidade para você também. Nós estamos atuando dentro de um ministério, e aqueles às vezes que deveriam estar conosco, deveriam estar caminhando com a gente, lutando com a gente, nos apoiando, nos empurrando, nos impulsionando, nos dando força, são às vezes os primeiros a nos trazerem problemas e dificuldades.
Então, quando nós nos dispomos a servir realmente a Cristo, a viver um cristianismo autêntico, nós temos que ter em mente e ter a certeza que esses problemas virão, as dificuldades virão, e às vezes de quem a gente menos espera, e a gente precisa ter isso bem firme e definido na nossa vida, para que a gente não desista, para que a gente não desanime. Esse é o primeiro princípio que Pedro e João tinham bem ciente na vida deles, e eles não paravam, eles continuaram. Vamos seguir aí. O segundo princípio que Pedro e João deixam para a gente aqui é viver e andar na direção e no controle do Espírito Santo. Olha o que diz aí o versículo 8, logo em seguida. Vamos na sequência aí, né? Pondo então os religiosos então ali, colocaram Pedro e João no meio e perguntaram: com que poder, ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? É mais ou menos igual acontece esse negócio de radical aí. Preserve. O que vocês estão fazendo? Em nome de quem vocês estão fazendo? É Jesus mesmo nesse negócio aí? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo. E aí ele faz um discurso, daqui a pouco a gente vai ler. Mas vamos abrir aí Lucas 21. Os versículos 14 e 15, eu quero ler com vocês. Palavras de Jesus aí, nesse texto, escrito por Lucas, diz o seguinte: mas proponde em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Porque eu, Jesus falando, porque eu vos darei, darei boca e sabedoria, a que não podereis resistir, nem contradizer todos os que se vos opuserem. Deus mostrará como agir. Deus mostrará a você o que falar. Deus te mostrará o que fazer e como fazer. É o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos propomos a viver sobre o Espírito, sobre a condução do Espírito Santo, é Ele que nos conduz, é Ele que mostra o caminho, é Ele que te coloca as palavras na boca. Isso que o texto está dizendo aqui, Jesus está nos dizendo: é eu que vou colocar as palavras certas na sua boca, não precisa se preocupar com nada. E aí uma frase que a gente usa bastante no Radical: deixa Deus te usar, deixa Deus agir através da sua vida. Seja canal da obra do Espírito Santo na vida da igreja e na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus vai fazer quando a gente se coloca a nossa vida à disposição do Espírito Santo de Deus. Vamos voltar lá para o texto lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aí vem o terceiro princípio: aprenda a confrontar aqueles que se opõem à obra do Senhor. Aqui tem um princípio muito interessante. Aprenda a confrontar aqueles que se opõem à obra de Deus. Quantas vezes nós nos calamos diante de N situações? E o pastor citou muito disso no domingo, inclusive. Nós estamos vivendo uma época em que muitos temas têm vindo à tona, né? A igreja tem sido desafiada. E qual tem sido a voz da igreja diante dessas situações? Né? Aborto, o homossexualismo, casamento em julgo desigual, a união estável e tantos outros temas. E qual tem sido a sua posição? Você vai viver um cristianismo autêntico ou você vai ficar em cima do muro? Nós precisamos aprender a confrontar em amor, confrontar a verdade. Às vezes nós nos calamos porque aqui você percebe que Pedro e João estavam diante de uma situação com risco até de morte.
eles poderiam ser condenados à morte naquele mesmo instante, mas eles não se intimidaram. Notem isso, eles não se intimidaram. Eles confrontaram, esse homem não foi curado, o que nós fizemos não foi errado. Esse homem estava doente, foi curado. Ele estava há 40 anos, nasceu coxo, ele foi curado pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles tiveram ousadia para confrontar aqueles homens. Às vezes nós nos conformamos com medo. Nós temos medo às vezes de magoar, né? Às vezes de, sei lá, o cara pode sair da igreja, né? E às vezes a gente se cala. Às vezes se cala diante de situações, às vezes muito menores do que o que a gente está vendo aqui nesse texto. Pedro e João então nos deixam uma outra lição. Aprenda a confrontar. Aprenda a confrontar. Você precisa confrontar. Em amor e em verdade, mas confronte, não se cale. Em cima desse mesmo trecho aí, vamos aproveitar. Ele deixa um outro princípio, uma outra lição para nós, em cima desse mesmo trecho que eu acabei de ler. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para testemunhar do amor e do poder de Deus. Notem o que Pedro diz aqui, cheio do Espírito Santo. Foi Jesus que curou, o mesmo Jesus que vocês crucificaram e Deus ressuscitou. É esse Jesus quem faz as coisas, é esse Jesus que opera o milagre, é esse Jesus que faz tudo isso, é esse Jesus, em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há salvação. Aproveite todas as oportunidades para testemunhar. Olha o que Pedro está fazendo diante desses homens ali sendo julgado, com o risco de ser condenado à morte, e ele ali preocupado em testemunhar. Aproveite as oportunidades para testemunhar, não se cale. Notem, ele poderia simplesmente começar a reclamar. Pedro e João, poxa vida, nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos aqui lutando, estamos fazendo trabalho missionário, estamos fazendo o trabalho do ministério do Senhor, estamos aqui trabalhando na igreja e dando um duro danado, mas o pastor não reconhece, né? A igreja não reconhece, ninguém me ajuda, né? Eu só tenho um problema, eu só tenho dificuldade. E eles poderiam estar reclamando da vida à torto direito aqui, mas eles aproveitaram aquela oportunidade para testemunhar do amor e do poder de Deus. Olha a lição que esses homens nos deixam. Pedro e João conheciam o Deus a quem eles serviam. O versículo 13, olha que interessante. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles olharam para a vida daqueles homens e falaram: cara, esse cara estava com Jesus, esse cara conhece Jesus. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver: esse cara conhece de quem ele está falando, esse cara anda com Jesus. Eu posso ver Jesus na vida desse cara, eu posso ver Jesus na vida dessa mulher, eu posso ver Jesus na vida dela, como ela fala, como ela interage, como ela se porta. Eu consigo ver Jesus na vida dela. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Nós precisamos ser a imagem de Jesus nesse mundo. Pedro e Jesus conheciam Deus. O testemunho deles, a palavra deles, mostravam e revelavam Jesus Cristo. É até uma prova, do primeiro princípio que citamos, que eles andavam com Deus e eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. O quinto princípio, vamos seguir aí. Versículo 14. Mas vendo com eles o homem que fora curado, não tinham nada
que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós, se é justo diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Um outro princípio que ele nos ensina aqui: nós devemos atender primeiramente à vontade de Deus do que à vontade dos homens. E aqui é um princípio complicado, né? Que às vezes é uma linha tão tênue, né? Poxa, devo obedecer a Deus, obedecer aos homens. E eu acho que na nossa vida, isso eu nem coloquei aqui, mas veio na mente agora. Na nossa vida diária, no nosso dia a dia, seja no trabalho, nós somos colocados diante de situações diariamente que nos levam, que nos colocam diante dessa situação. Poxa, devo obedecer ao homem ou devo obedecer a Deus? E aqui Pedro e João, eles tinham tudo para dizer: tudo bem, né? Ok, nós vamos deixar de falar. Eles estavam sendo ameaçados, gente. Tenta se colocar nessa situação, diante de um sinédrio cheio de gente com ódio, querendo matá-los, e eles ali diante dessa situação, com um risco de morte o tempo todo, risco de serem, como é que fala? Açoitados, é isso aí. Mas eles estavam ali: cara, eu não posso deixar de falar de Jesus, eu não posso deixar de obedecer a Deus. Um outro princípio que eles nos deixam: nós precisamos atender à vontade de Deus em primeiro lugar. Sexto princípio, vamos adiante aí, ó. Pois não podemos deixar de falar, versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operaram aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Versículo 23, soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram, os principais sacerdotes e os anciãos. Um outro princípio tremendo que Pedro e João nos deixa aqui. Eles, logo que saíram, eles passaram a noite presos, no dia seguinte foram para o sinédrio serem julgados, e dali eles foram direto para os seus, a palavra diz, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciões. Sexto princípio, nós precisamos nos associar ao grupo de irmãos da nossa comunidade. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos compartilhar as alegrias, as tristezas, nós precisamos vibrar juntos, nós precisamos comemorar juntos, dar os nossos testemunhos uns aos outros. Veja esse cara, eles poderiam ter feito tudo. Nós vamos para a igreja, vamos lá, a gente precisa contar o que aconteceu para o nosso povo lá. E eles foram para lá e juntaram todo mundo, falaram: gente, olha aqui, a gente não estava aqui ontem na igreja, porque a gente estava lá pregando, e aí eu estava indo para o templo, e aí tinha um coxo lá no meio do caminho, e a gente orou por ele foi curado, e aí de repente veio um monte de gente lá da igreja, lá do irmãozinho lá, prendeu a gente, levou a gente para o sinédrio, e a gente foi julgado. Eles queriam prender a gente, queriam judiar da gente, mas aí Deus libertou a gente saiu de lá, e aquele homem foi curado. Foi incrível ver o poder de Deus, e aqueles homens começaram a testemunhar, e aquela igreja começou a ser contagiada com o poder de Deus. Imagina isso acontecendo.
Imagina isso acontecer, imagina isso acontecendo com a gente colocando isso, cara, você precisa ver o que Deus fez comigo essa semana. Pô, Charles, eu tenho que te falar, Deus, cara, Deus me usou, cara, para falar para um camarada lá na rua, e aquele cara se sentiu transformado, e pude abençoar a vida dele, ele está aqui na igreja hoje, e quantas coisas Deus não tem feito na nossa vida, e nós podemos compartilhar, e às vezes a gente não faz, né? Às vezes a gente deixa de estar junto, né? O pastor Macir fala muito disso, né? A gente precisa estar junto, né? Inclusive ele me cobra muito, privilegia quem está junto com a gente, né? Privilegia quem está caminhando junto, né? Nós que somos líderes de ministério, o pastor nos cobra muito nisso, e a gente tem que realmente zelar pela nossa comunhão, então nós precisamos caminhar juntos, estar junto em todo o tempo, isso nos fortalece, isso nos encoraja, nos capacita. No versículo 24, a gente já vê, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E eles começam a exaltar o nome do Senhor. Diante de tantas maravilhas que eles ouviram da boca de Pedro e João, aquele grupo começou a adorar ao Senhor, começou a engrandecer o nome do Senhor, começou a exaltar o nome do Senhor. A alegria tomou conta daquele lugar. E aí vem o sétimo princípio: agradecer ao Senhor. Eles agradeceram ao Senhor porque é um privilégio sofrer por Cristo. E aí eu tenho um texto na Bíblia, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, Filipenses 1, versículo 29. Filipenses 1, versículo 29. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. É um privilégio sofrer por Cristo, é um privilégio poder sofrer, parece até masoquismo, né? Mas é um privilégio sofrer pela causa do Evangelho. Romanos 8, 28. Eu vou lendo aqui, como estou com o microfone, para o pessoal poder ouvir em casa também, tá, gente? Para mim tenham por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pedro e João tinham isso muito claro. Pedro e João começaram então a celebrar junto com os seus. E um outro princípio em cima disso, né, é a oração. A oração. Não podemos deixar de lado a oração o tempo todo. E aí a gente continua no versículo 25, né? Que eles continuaram orando ali, né? Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantem-se os reis da terra, e os príncipes se juntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se haviam de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Que oração incrível. O oitavo princípio que ele nos deixa, além da oração, nos apropriar diante de Deus de mais coragem para testemunhar. Notem que eles não pediram: Senhor, livra-nos desses homens. Senhor, que nem o pastor brinca, né? Senhor, mata esses. Aniquila esse problema. Tira eles da frente. Eles não oraram para que o problema fosse resolvido. Eles não oraram para que eles fossem libertos da morte. Eles não oraram para que eles conseguissem escapar daquelas dificuldades. Não, eles oraram para ter mais ousadia para pregar a palavra, ter uma ousadia, intrepidez para ir além, continuar avançando com o reino de Deus. Que incrível isso, nós precisamos fazer isso na nossa vida. Deus, tira a minha timidez,
Pai, tira de mim, ó Deus, tudo que impede de que eu fale do Teu amor, que eu pregue da Tua palavra. Tira de mim, ó Deus, aquilo que me amarra, aquilo que me prende, para que eu possa avançar, para que eu possa levar do Teu amor e levar da Tua graça aonde o Senhor me mandar. Essa foi a oração de Pedro e João. Eles não oraram por menos problema e menos dificuldade. Deus, nós queremos continuar. Essa foi a oração de Pedro e João naquele momento. Nós queremos continuar. Dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Deus, dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos finalizar aí, que já estamos quase no finalzinho do texto, então já vamos ler até o final. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho, do teu santo filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que incrível esse trecho aqui, esse episódio é incrível. Você começa a ler e você começa a visualizar na sua mente todo aquele episódio, e Pedro e João saindo do Sinédrio e indo junto com os seus para comemorar, para compartilhar, para testemunhar de tudo aquilo que eles viveram naquele dia. Um milagre aconteceu, e eu fui instrumento de Deus para que um milagre acontecesse. Uma pessoa que era coxo de nascença, aleijado de nascença, foi curado através da minha vida, e eu vou direto para os meus e eu compartilho tudo isso, e a igreja se contagia de alegria, e todos começam a vibrar, e todos são cheios do Espírito Santo, e todos saem de forma ousada a pregar a palavra de Deus. Imagina uma igreja dessa em que Pedro e João estavam ali. Que coisa incrível. Meus irmãos, quando nós nos dispomos a viver esse cristianismo autêntico, nós vamos ter dificuldades mesmo, né? E aqui eu acho que todos nós estamos envolvidos em algum ministério da igreja. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar perseguições. Não pensem que será maravilha, maravilhoso. Que maravilha, só tocar aqui, que coisa linda, tocar no ministério de adoração, da PBG, essa luz aqui em cima de mim, glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Que som bonito, é tudo lindo. Cara, mas é muita coisa por trás disso. É muita coisa por trás disso. E às vezes a gente não vem preparado para entender que os problemas virão, as dificuldades virão. E se a gente não entende esses princípios que Pedro e João nos ensinam, na primeira dificuldade, a gente já sai ou reclamando, né, ou desiste no meio do caminho, né, e sai reclamando, botando a culpa no pastor, no líder, é tudo ruim, não dá certo, e a gente desiste, porque a gente não estava preparado. Mas quando nós entendemos e nos dispomos a servir realmente a Deus, nós vamos atrair, as aflições virão, não tem jeito. Mas também nós conheceremos o poder de Deus de uma forma que talvez nunca antes havíamos experimentado. Abre aí comigo 2 Timóteo. No capítulo 1. Dos versículos 6 até o 8. Diz o seguinte: por este motivo, Paulo escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: por esse motivo eu te exorto, que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições, participa comigo das aflições, do Evangelho segundo o poder de Deus. André, Deus não te deu um espírito de timidez, cara. Participa comigo nas aflições. É a palavra de Deus para nós essa noite. Débora, participa comigo nas aflições. Estou te dando um espírito de ousadia. Marcelão, Deus falando conosco nessa noite. Estou te dando um espírito de ousadia. Participa comigo nas aflições. Charles, participa comigo nas aflições. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Kátia, Júnior, participa comigo nas aflições. Porque eu não te dei um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Participa comigo. Participa comigo. É a chamada de Deus para nós. Participa comigo nas aflições. Vamos juntos. Participa comigo. Você tem enfrentado dificuldades, meu irmão? Eu tenho. Se você não tem, glória a Deus por isso. Eu tenho enfrentado. E a Bíblia relata que é um privilégio. É um privilégio sofrer pelo seu nome. Nem se compara aquilo que Jesus sofreu por nós. Mas nem se compara. Ore para permanecer com essa ousadia. Ore para permanecer. E agradeça pelo privilégio de ser um embaixador do reino de Deus aqui neste mundo. Agora, se não, nós precisamos repensar a nossa postura. De repente nós estamos em cima do muro, né? De repente nós somos do grupão, né? Então a gente não quer ficar mal com ninguém, somos o político, né? Então temos que estar bem com todo mundo. Então a gente fica em cima do muro, a gente não se posiciona. E está tudo certo, tudo maravilhoso, ninguém nos incomoda, né? E às vezes, né, a Bíblia nos chama, na verdade, para ser sal e luz do mundo. E sal faz diferença onde ele é colocado. A luz também, ela incomoda. As trevas, principalmente. A luz, ela faz diferença. Ela incomoda as trevas, né? A luz aqui para nós tem sido boa, né? Senão, mas a luz precisa fazer diferença. E nós somos chamados para ser sal e luz desse mundo. Você tem medo das aflições, meu irmão? Não tenha medo. Não tenha medo. Você verá o poder de Deus, como eu falei, você verá o poder de Deus na sua vida como nunca antes. Talvez como nunca antes. Se você se dispor a viver esse Evangelho todos os dias, de forma autêntica, de forma verdadeira, pegando esses princípios que os apóstolos aqui nos ensinam, colocando ele em prática, dia a dia. Depois releia o texto na sua integralidade, não sei se posso dizer assim, mas de forma integral. Leia esse texto de Atos 4, leia Atos 3 e 4 junto, e tenta ali deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração ainda mais, né? Mastigue mais esse texto, esse episódio na sua casa, e tente ali perceber o poder de Deus agindo através de Pedro e João, vendo como aquilo contagiou a igreja a quem eles estavam envolvidos, como aquilo impactou os seus ali, como aquilo levou aquela igreja a avançar em ousadia, que é o que o texto termina lá dizendo no versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Imagine isso acontecendo na PIBG, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Imagine a PIBG sendo tomada pelo Espírito Santo, sendo contagiada pelo Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, e todos anunciando a palavra de Deus com ousadia, intrepidez, né? Imagine isso acontecendo em nosso meio, ainda mais, porque já tem acontecido, né? Ainda mais.
Eu quero terminar lendo 2 Coríntios 4, 17. Diz o seguinte: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos, como líderes que somos aqui todos, né, envolvidos no ministério do Senhor, nos leve a avançar com o reino do Senhor, sermos instrumento para abençoar o reino ainda cada vez mais. Deus te abençoe, você que está em casa também, Deus te abençoe, que Ele continue falando no teu coração, medite nessa palavra na sua casa, que Deus fale ao teu coração ainda mais, em nome de Jesus. Obrigado por me ouvirem.